Está aqui conosco o Sérgio Sanz, um dos curadores do Festival de Gramado, do Festival de Cinema de Gramado. Sérgio, um prazer recebê-lo aqui, muito obrigada pela visita. O prazer é meu. Sérgio, esse ano nós tivemos recordes de inscrições, né? O que você acredita que se deve a esse número recorde? A produção brasileira está crescendo enormemente, por dois motivos. O principal, pelo digital. O digital democratiza a realização de um filme. Dependendo da capacidade que as pessoas têm de aglutinar a gente em volta dela, ela pode fazer um filme extremamente barato. Ou pode fazer um filme extremamente caro, quer dizer, porque o digital permite isso, ou muito barato ou muito caro, e o digital veio para ficar. Então, um dos pontos é o digital. O outro ponto é a necessidade que as pessoas estão tendo, principalmente o pessoal da sua geração, de dizer coisas, de falar coisas, de se comunicar de alguma maneira, de contar alguma coisa. É um pouco como o digital permitisse que as pessoas saíssem de dentro de si mesmo para ir para fora dizendo coisas que podem ser interessantes, podem ser chatas, podem ser engraçadas, podem ser tudo, porque não há culpa, não há uma obrigação de fazer um tipo de produto. Então, isso faz com que a produção cresça enormemente, porque cada um de nós tem coisas para dizer. Uns vão dizer melhores, outros vão dizer piores, e felizmente vão dizer coisas. A isso também o senhor acredita que se deve essa questão de diversificação dos estilos de cinema? A gente já pode observar isso nesse festival. Exatamente. O que constrói uma cinematografia? O que constrói a cinematografia é um leque de opções. Se todos fizessem o mesmo tipo de filme, seria como uma monocultura. Todo mundo planta algodão e acabou. Não. Cada um pensa uma coisa e cada um faz uma coisa. Então hoje você tem desde comédias populares, bem popularzona mesmo, algumas até chegam a ser trash, há comédias sofisticadíssimas, caríssimas, há produções extremamente sofisticadas, há produções altamente intelectualizadas, há produções engraçadas, há musicais, ou seja, você tem documentários sobre a vida das pessoas, hoje há uma documentação sobre o país, as pessoas começam a pensar no país e começam a pensar numa coisa muito interessante, que é nas pessoas desse país. Então, começa a haver reconhecimento pelos heróis nacionais. Herói nacional, quando eu chamo, é tipo Paulinho da Viola, escritores, cantores, atletas. Então, essas pessoas começam a ser documentadas e passam a ser fixadas por imagem para todo sempre, porque o cinema não acaba. Isso é é uma forma de nós nos encontrarmos como brasileiros. Nós paramos de ter vergonha de ser brasileiros e estamos mostrando para todo mundo quem somos nós, através dessas pessoas, através dos cantores, dos autores e todo mundo, e através das histórias, dos filmes e tudo isso. Isso é a razão que eu acho, porque o leque é grande e porque aparece tanto filme, porque nós começamos de uns anos para cá, 5, 6 anos para cá, a sermos brasileiros, a termos não só nacionalidade, como termos cidadania. E isso faz com que a gente faça filme sobre os outros cidadãos. Bom, com essa diversidade toda de filme que o senhor acabou de falar, que a gente percebe aqui no festival, como é que fica a qualidade desses filmes? Como é que o senhor vê a qualidade dos filmes brasileiros? Ela é muito desigual, por enquanto. E eu espero que seja sempre desigual. Porque ela só é desigual porque tem sempre alguém começando. Porque
Porque se todos já tivessem uma longa experiência, os filmes seriam mais ou menos do mesmo tipo, da mesma forma, com um tipo de acabamento parecido. Então, como tem muita gente começando, dos 84 filmes, os 60 eram primeiros filmes. Sendo o primeiro filme, você se arrisca mais, ao mesmo tempo você filma pior, porque você ainda não tem experiência suficiente para dizer aquilo que você sabe muito bem que você quer dizer, mas não sabe muito bem ainda como dizer. E aí você cria uma certa desigualdade. Ao mesmo tempo, você começa a aparecer fotógrafos ótimos, montadores ótimos, jovens atores interessantíssimos, diretores, roteiristas, ou seja, começa a criar uma geração que vai mais tarde fazer filmes muito bons. Aqui no festival a gente percebe esse trabalho também de incentivo, né, ao cinema, e esses jovens produtores, diretores, atores, esses jovens que estão iniciando nessa área. Isso é uma expectativa também para o próximo ano? A gente ainda está no 37ª edição do festival, mas a gente sabe que sempre nessa época já está se pensando, já está se projetando o próximo ano. Há essa expectativa também de continuar fomentando o cinema aqui em Gramado? Sem dúvida nenhuma. Nós não acreditamos, a Avelar e eu, que o cinema possa crescer e se modificar sem o jovem cineasta. Porque é o jovem cineasta que faz com que o velho cineasta se toque que ele ou faz uma coisa diferente ou ele vai desaparecer. Então isso gera uma espécie de inquietação muito produtiva e muito interessante, porque o cara começa a se transformar às vezes num jovem cineasta com 50 anos, que ele revê a vida dele e começa a filmar de uma forma diferente do que ele vinha monotonamente fazendo antes. E por que isso? Porque apareceu um jovem cineasta que fez um filme que o incomodou e que ele vai tocar. Então, sem essa dança de cadeiras, sem esse envolvimento entre o jovem e o que tem experiência, porque não existe mais velho. Isso para desgraça do NPS, porque ninguém morre no Brasil. É verdade? Ninguém morre. O Oscar Niemeyer está discutindo com jovens arquitetos com 102 anos. E está danada a vida, porque os caras estão fazendo coisa... Então, o cara vive 102 anos produzindo, é porque esse negócio de idade já era. O que é importante é o resultado do trabalho. Se ele tem 102 anos ou 18, é secundário. O que é importante é o que ele produziu. Se é interessante, se é inquieto, se é bom, ou se é uma mesmice absoluta. Tá certo. Muito obrigada, Sérgio Sanz, um dos curadores do Festival de Cinema de Gramado. Da 37ª edição do Festival de Cinema de Gramado para a TV Fevale, Jeânia Romani.